Logo no início da nossa função main, a gente tem aqui 3 prints de strings. No Python, para você declarar uma string literal, basta você usar aspas simples ou aspas duplas. Não tem nenhum problema, é tudo a mesma coisa, não tem nenhuma diferença entre elas. A única questão é, quando você começa com aspas simples, tem que terminar com aspas simples. E quando você começa com aspas duplas, você tem que terminar com aspas duplas. Aqui nesse exemplo da linha 6 é legal porque ele começa com aspas duplas e tem uma aspas simples no meio. Essa aspas simples não vai ser interpretada pelo Python. Então você não precisa escapar ela, porque ele está esperando que você termine a string com aspas duplas. Já se você usar, como na linha 7, aspas simples, e no meio da string tiver um caractere que seja aspas simples também, você precisa colocar a barra antes, para fazer o escaping dela. Só assim você avisa para o parser para ignorar esse cara e pegar a próxima aspas simples para terminar a string. Bora brincar no terminal. Estou aqui com o meu IPython aberto. Vamos aqui criar uma string nome é igual a Henrique. No Python, strings também são objetos, certo? Então eu posso verificar aqui o tipo do nome e você vai ver que é str. str é a classe string. E eu posso usar a classe para instanciar uma string a partir de um outro objeto, como um inteiro, por exemplo, ou um ponto flutuante. No Python, todas as strings são Unicode. Então a nossa string Henrique, ela não é uma sequência de bytes, como por exemplo a em C. Ela é na verdade um objeto de alto nível que implementa o Unicode e eu preciso fazer o encoding dela para bytes para poder transmitir pela rede ou para guardar no arquivo, por exemplo. Então eu posso usar aqui, ó, encode, e você vê que ele me retorna um cara diferente, ele me retorna, na verdade, uma sequência de bytes. Esse Bzinho na frente dá a dica de que esse tipo não é uma string, são bytes. Fica claro para você que são bytes quando a gente usa, por exemplo, alguma coisa com acento. Ó. Vou botar aqui um acerto circunflexo e fazer o encode. Olha que interessante. Ele fica aqui representado porque esse último caractere, que é o E com circunflexo, ele não é um byte. Na verdade são dois, o hexadecimal C3 e o AA, como manda o figurino no encode em UTF-8, que é o padrão do Python. O bacana de ter string Unicode é que você consegue, no mesmo programa, representar caracteres de qualquer região do mundo. Na verdade, você representa qualquer caractere que existiu, que existe e que existirá. Isso resolve um grande problema quando a gente tinha que, na verdade, fazer a paginação de código, né? Interpretar uma string como Latin1, ou como UTF-8, ou como ASCII, por exemplo. Para ficar bem explícito isso que eu estou falando, deixa eu repetir aqui esse cara e colocar o meu nome com caracteres diferentes, caracteres Unicode. Esses caracteres não são da tabela ASCII, eles não são o padrão que a gente está acostumado. Então olha só como é que o Python mostra pra gente a representação desse cara como byte. Olha que interessante. A gente fala mais de Unicode depois, mas fique em mente isso. String no Python não é uma sequência de bytes em memória. String no Python são objetos de alto nível que implementam toda a complexidade do Unicode. Como strings são objetos, a gente tem métodos nesse cara, né? Disponíveis para a gente manipular a string. Eu tenho aqui, por exemplo, nome.upper, que me retorna uma versão da string com tudo em maiúsculo. Fica esperto que strings no Python são imutáveis. Então você não consegue mudar um caractere dentro da string. Qualquer operação em uma string é uma operação que vai gerar uma nova string a partir daquela primeira. Então veja que o upper me retorna uma nova string tudo maiúsculo, mas o nome continua sendo a minha string original tudo minúsculo. Também é interessante aqui o nome.capitalize, que coloca a primeira letra da string em maiúsculo. E também tem aqui, se eu usar Henrique espaço Bastos, fica mais explícito o que faz o ponto .title, que coloca cada palavra em maiúsculo, como num título. Vou atualizar meu nome aqui para ser o nome completo. E agora eu posso fazer aqui um nome.replace, onde eu digo o que vai ser substituído e pelo que vai ser substituído. E ele me retorna uma nova string com a substituição feita. Muito útil também é o nome.split, que basicamente separa a string de uma lista de strings
E por padrão, o delimitador da separação é o espaço. Mas eu posso especificar o que eu quero. Eu posso mandar ele fazer o split, por exemplo, pela letra E. E aí ele vai consumir a letra E e me retornar uma lista com as strings resultantes. Observa que ele não consumiu o espaço, ó. Tem um espaço aqui antes do B. Concatenar string é bem simples. Posso fazer aqui Henrique mais espaço mais Bastos. E ele me dá uma quarta string com o resultado de todas elas. Esse processo, na verdade, não é tão eficiente. Por quê? Porque como strings são imutáveis, a adição, o Python está primeiro resolvendo essa aqui, então ele está me gerando uma string intermediária com Henrique e o espaço depois da palavra. Para depois pegar esse resultado dessa expressão e concatenar finalmente com o terceiro elemento aqui, que é o Bastos, resultando nessa quarta string. Nesse caso que é curtinho, não tem tanto problema, mas suponha que você tenha que concatenar, por exemplo, 500 linhas, né? Você quer pegar várias strings e concatenar com /n para fazer um arquivo com 500 linhas. Fica lento porque você vai ter várias strings intermediárias. Então, nesse caso, o macete é usar o método join. Então a gente pode fazer aqui espaço, que é a string espaço, que é o nosso delimitador, ponto join, e aí eu passo aqui uma lista dentro do join. E aqui eu boto uma lista de strings. Pronto, ele colocou aqui esse delimitador entre cada um deles aqui, cada um dos itens da nossa lista. Legal ver que ele não adicionou no final, como seria se você fizesse um loop, adicionando sempre no final da string. Ele bota só entre as palavras. Super esperto. Eu poderia também fazer esse join com /n, por exemplo. E aí eu vou ter, na verdade, uma string que vai ter duas linhas. Para mostrar que fica duas linhas mesmo, basta envolver no print e fica claro para você. Ó. Que massa. O join é eficiente porque antes dele fazer qualquer operação com string, ele conta qual o tamanho de cada string da lista, já considerando também o espaço do delimitador. E aí em memória, lá em baixo nível, o Python aloca um espação em memória para caber a string inteira. Então, na verdade, você concatena várias strings com uma passagem só. Muito comum também é você precisar saber o comprimento da string. Então vamos pegar nossa string aqui, Henrique espaço Bastos, e vamos usar a função len, passando a nossa variável, e ele retorna exatamente o comprimento da string. Pode parecer um pouco estranho para você dessa maneira, se você está acostumado com Java, por exemplo, que tem o método length. No Python não tem, a forma correta é usar essa função len passando o seu objeto. Isso é orientação a objeto, e eu vou te mostrar por que quando a gente falar de sequências.